o gerador de impulso de tensão, que é esse cara bem aqui, e o gerador de impulso de corrente, que é esse cara bem aqui. E aí eu vou descrever para vocês qual é a função de cada um deles aqui no laboratório, para ficar bem bacana. Não sei se o Marquinhos passa um relatório para vocês depois. Passa um relatório. Então, gravem aí o que eu estou falando, que aí só jogar no relatório e depois todo mundo ganha ponto. Gostei, né? Gravado realmente. Olha aí, bolacha. Oi, fofo. Deixa o João e o Daniel ficar na frente. Né? Olá. Vai jogar com o canal, né? Só se o senhor der like. Mano, aqui é muito grande. Já viu o sinal do teu celular? Já viu o sinal do teu celular? É sério. Tem que deixar um like lá, né? Tem que dar um like. Esse é em Brasil. Funciona? O do cara não funciona. Cara, você quer que desliga? Eu tô sem 4G. É tempo aqui dentro. Vai botar no canal, Disque. Tá gravando também, né? Tô. Gravei também, que é a melhor gravação. Boa gravação. Pessoal, eu não acabei não apresentando, mas esse aqui é o Alan, ele é um engenheiro daqui do laboratório, né? De alta tensão. Aí nós temos também a Melina, que é a bolsista aqui de iniciação científica do laboratório também. Tá legal? Então, pois é, gente, nós vamos começar aqui com a fonte série ressonante. Essa fonte série ressonante aqui, ela é um equipamento que gera tensões à frequência industrial, ou seja, tensões a 60 Hz para fazer ensaio de equipamentos. A gente faz, com essa fonte aqui, a gente faz ensaios de tensão suportável em equipamentos, ensaios de descargas parciais. O que seria isso? A gente basicamente analisa isolamento do equipamento com essa fonte. A gente aplica uma certa tensão, um valor acima da tensão nominal do equipamento, e vê se aquele equipamento suporta, se a isolação dele suporta aquela alta tensão. Qual é o princípio desse equipamento? Vamos lá. Aqui no laboratório de alta tensão a gente pode ensaiar isolamento dos equipamentos, que seria um componente capacitivo, né? Então, quando a gente tem equipamentos que geram tensão aqui no laboratório, quando nós temos equipamentos que geram altas tensões aqui no laboratório, nós estamos ensaiando capacitância. E capacitância para a gente é o quê? É o isolamento do equipamento, tranquilo? Então esse equipamento aqui, ele gera altas tensões a 60 Hz, ou seja, tensões senoidais mesmo. Esse outro equipamento que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês depois, ele gera altas tensões impulsivas, ou seja, tensões que simulam uma descarga atmosférica, tranquilo? Só que ambos eles analisam a capacitância do equipamento, ou seja, a isolação do equipamento, ver se ela suporta uma alta tensão alternada, né, aplicada ao equipamento, e uma alta tensão impulsiva aplicada ao equipamento. Tranquilo, gente? Aí como é que funciona? Qual é o princípio de funcionamento aqui do equipamento? Esse cara aqui, essa fonte série ressonante, ela é basicamente um grande indutor, tranquilo? Ela é basicamente um grande indutor, tá? E aí quando a gente coloca aqui o equipamento sobre ensaio, que pra gente seria um capacitorzão, né, que a gente vai analisar a isolação do equipamento, esse indutor fica em série com esse capacitor aqui, tranquilo? Quando esse indutor fica em série com esse capacitor, e quando a gente consegue igualar a reatância indutiva desse cara aqui com a reatância capacitiva do equipamento, a gente tem um fenômeno aí da ressonância. E quando a gente alcança esse fenômeno da ressonância, esse pico de tensão vai lá para cima. Então a gente consegue, com equipamento, vamos dizer assim, relativamente pequeno, entre aspas, né, gerar altas tensões aí da ordem de 800 kV, por exemplo. Cada módulo desse aqui gera 400 kV de tensão alternada. Então nós temos dois módulos, né, aqui sendo capaz de gerar 800 kV. Tá? Rafael, mas como é que eu vou alcançar essa ressonância aí do equipamento, né? A capacitância aqui é bem fixa, né, do equipamento. Eu não posso mexer na capacitância do equipamento, mas eu posso mexer na indutância desse equipamento aqui para poder alcançar a sintonia ali para acontecer a ressonância e eu tenho uma grande tensão aí aplicada nele. A gente tem bem aqui embaixo do equipamento, se vocês quiserem ver depois, a gente tem um entreferrozinho aqui que a gente, na hora que está sintonizando lá dentro para chegar, né? Esse entreferro aqui, ele varia com o gap aqui, né? Então, lá das aulas de conversão, lá, capítulo 1 do Fitzgerald, né? A gente vê que a indutância, ela depende do espaçamento do gap, né? Então, quando a gente varia esse gap aqui, a gente consegue variar a indutância, né? Variando a indutância, a gente consegue igualar a reatância indutiva desse cara com a reatância capacitiva do objeto sobre ensaio. Por isso, fica um sistema puramente resistivo e a gente consegue ter essa tensão alternada aí grande, né? Na cara do equipamento. Tá, vamos lá, componente da fonte série ressonante agora.
ela é alimentada por esse transformador aqui, isolador, serve função só de isolar mesmo a entrada da fonte. Então tem transformador isolador, tá? Esse outro equipamento aqui é um regulador de tensão, Esse outro cara aqui é um filtro, né, para não passar ruídos aqui da fonte. E esse cara aqui é o transformador excitador da fonte. Ele varia de 0 a 30 kV. Então reparem só, a gente energiza essa fonte aqui de 0 a 30 kV. Regula aqui a tensão, né, proporcional e tal, de 0 a 30 kV. Então, com equipamento de 30 kV aqui, excitando um grande indutor, a gente consegue até 800 kV aí na saída dela, através desse fenômeno da ressonância. Tranquilo, gente? Aí, eu gostaria que vocês viessem, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir perguntando também. Aí o que acontece? Não, mas como é que eu vou medir essa tensão aí? Como é que eu vou medir a tensão na cara do equipamento? Vou pegar o multiteste, vou colocar lá no 800 kV e tal. Não, né? Como é que faz para a gente fazer a medição da tensão que está em cima do equipamento? A gente tem os divisores de tensão, beleza, gente? Lembram lá do princípio do divisor de tensão? Que uma impedância grande pega ali a maior parte da tensão, uma impedância pequenininha aqui embaixo pega só uma porcentagemzinha da tensão e leva lá para o nosso instrumento de medição. Aí lá no nosso instrumento de medição, a gente tem um fator de escala aí, né? E multiplica por esse fator de escala essa tensão pequena aqui, limitada geralmente a no máximo de kV, porque os cabos aqui são no máximo de kV, a isolação deles, tá? E aí quando leva lá para dentro, tem um fator de escala, multiplica e a gente sabe quanto é a tensão que está sendo aplicada no equipamento. Ah, Rafael, então como é que fica aqui fisicamente no laboratório de ensaio? A gente coloca o equipamento, por exemplo, aqui, transformador, por exemplo, né, grande, puxa do divisor de tensão e já coloca aqui o equipamento. Só que esse divisor de tensão aqui, gente, ele é capacitivo também. Então ele é um capacitor, tá? Então quando a gente coloca o equipamento sob ensaio bem aqui, esse capacitor fica em paralelo com o capacitor que eu falei para vocês referente ao isolamento do equipamento. Então esse conjunto paralelo aqui de capacitor vai ficar em série com o nosso indutor. E aí lá dentro no sistema de medição a gente vai sintonizar essa fonte aí, mexendo no gap, no interferro dela, para poder sintonizar e ter aí o fenômeno da ressonância, para a gente ter a tensão que a gente deseja aí na cara do equipamento. Geralmente assim, ensaios podem ser feitos nessa fonte. Ensaio de tensão suportável a 60 Hz. Você coloca aí o equipamento, digamos que ele funciona a 230 kV. Aí a norma dele pede para você aplicar 500 kV nele e ver se ele suporta durante 1 minuto aquela tensão. Então seria ensaio de tensão suportável a 60 Hz. Ensaio de descargas parciais também. Alguém já ouviu falar de descargas parciais? Não. O que seriam descargas parciais? Você tem o isolamento do seu equipamento aqui, né? Só que dentro dele podem ter algumas falhas, bolhas, alguns processos de fabricações aí errados, algumas coisas assim. Então imagina, quando o equipamento está energizado, você tem uma bolha lá dentro do óleo do transformador. Aquela bolhazinha ali vai ter uma tensão em cima dela. Só que essa tensão de um lado para o outro vai ficar gerando umas micro descargazinhas aqui, entendeu? E aí se essas descargas ficarem acima de um nível pré-estabelecido, ela vai chegar um momento ali que ela vai acabar fechando um ponto internamente no equipamento. Então, a gente analisa a quantidade dessas micro descargas que estão dentro do isolamento através com a fonte série ressonante também. Então, o que a gente faz? A gente aplica geralmente a tensão nominal do equipamento, né? Aí a gente tem uma impedânciazinha de medição aqui, e quando essas micro descargas passam lá nessa impedância, a gente vê a queda de tensão nelas, né? Aí como a gente sabe o valor da impedância, está medindo a queda de tensão, a gente tem uma corrente. Aí essa microcorrentezinha aí a gente integra no tempo e dá a carga em picocoulombs. Então as descargas parciais elas são medidas em picocoulombs, entendeu? Esse equipamento tem 10 picocoulombs de descargas parciais, entendeu? Só que a norma permite que ele tenha 20. Então, ok, esse equipamento está de acordo com o nível de descargas parciais. Então, um dos ensaios que nós fazemos é esse, de tensão suportável, a frequência industrial, né? Descargas parciais, fazemos também ensaio de RIF, que é ensaio de radioconferência. Todos eles precisam alimentar o equipamento com a tensão a 60 Hz. Tranquilo, gente? Tem o ensaio de tensão distributiva também. Ensaio de tensão distributiva. E aí a gente vai aumentando a tensão até acontecer no ar. Até consegue conter o isolamento do equipamento. Para saber qual é a tensão que outros ensaios também, né? Às vezes existem os ensaios, são 3 tipos de ensaio que existem. Ensaio de tipo, ensaio de rotina e ensaio de recebimento.
O ensaio de tipo é o seguinte, quando você projeta um equipamento, né? Eu quero ver se esse equipamento atende todos os pré-requisitos mínimos que ele entrar em operação. Então você faz o ensaio de tipo. Ensaios de rotina, são os ensaios quando o equipamento está sendo fabricado, você puxa um espécime ali e vai testar no laboratório. Ensaio de recebimento, quando você compra o equipamento, né? Aí você chega no laboratório e vê se aquele equipamento atende todas as especificações que está no catálogo dele. Aí no ensaio de protótipo, né? Às vezes o cara faz um equipamento, ele olha, eu preciso fazer um teste, preciso levar atenção assim assado no meu equipamento, não está nem normalizado, mas aí ele faz também, né? Não tem dessa não. Alguma dúvida, gente, em relação ao fluxo ressonante? Alguma dúvida? Então, se o Alan quiser falar mais alguma coisa também. Se alguma dúvida, se não pode passar já para o próximo sistema. Tranquilo, gente? Então vamos lá para o nosso gerador de impulso de tensão agora. Pessoal, tô já ainda tô filmando aí, cara. É pro IGTV. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, tensão a 60 Hz, né? Frequência industrial. Esse cara aqui gera uma tensão impulsiva que simula uma sobretensão atmosférica. Tá legal? Aí, nessa parte aqui é bom a gente entender bem os conceitos, porque fala assim, ele simula um raio. Né? Não é que ele simula um raio. Ele simula o efeito do raio numa linha, por exemplo. Então, eu tenho um raio caindo aqui de 10 kA numa linha, né? Quando esse raio de 10 kA cai numa linha elétrica, né, numa linha de transmissão e distribuição, esses 10 kA ele vai se dividir ali, 5 kA para um lado e 5 kA para o outro. Só que a linha ela tem uma impedância, né? A linha de transmissão tem uma impedância. Então, a corrente que está passando com a impedância da linha, você vai ter uma sobretensão associada a esse raio, tranquilo? Que tem uma forma de onda aí, tipo impulsiva, tá legal? E essa sobretensão aí que o nosso gerador de impulso de tensão gera, né? Porque é a sobretensão que vai chegar na cara do equipamento. Então tem que ver se o equipamento ele consegue suportar uma sobretensão de origem atmosférica, entendeu? Ou seja, se a isolação do equipamento consegue suportar essa sobretensão de origem atmosférica. Beleza. Então, como é que funciona esse equipamento aqui para gerar essa sobretensão? Bem aqui a gente tem um regulador de tensão, tá, gente? A gente tem aqui um conjunto de bancos de capacitores. Esses caras azuis aqui, essas placas, são bancos de capacitores, tá? E aí, cada banco de capacitor desse aqui, tem 100 kV, vai ser carregado com 100 kV. Reparem que cada estágio desse aqui tem dois bancos de capacitores. Dois bancos de capacitores em série aqui com 200 kV. Então nós temos 18 estágios de 200 kV, beleza? Então a gente consegue gerar tensões de até 3,6 megavolts aqui, porque seriam 18 vezes 200 kV. Então 3,6 megavolts de tensão impulsiva, beleza, gente? Só que como é que funciona? Esse retificador aqui, ele vai carregar esses bancos de capacitores todos em paralelo, beleza? Através daquelas resistências de carga roxas aqui, tá vendo ali do lado? Então, esse retificador vem, pega a tensão alternada, retifica, carrega por ali, ó, carrega todos os bancos de capacitores em paralelo, tranquilo? Por que em paralelo? Porque já pensou eu tenho que carregar esses bancos de capacitores com uma tensão de 3,6 megavolts? Então, eu carrego só até 200 kV. Então, esse meu retificador, ele é limitado em 200 kV. Entendeu? Só que na hora do disparo, gente, na hora que eu vou aplicar no equipamento, eu deixo todos esses capacitores aqui em série, entendeu? Como se fossem pilhas assim em série. Então, tem 200 kV em série, 200 kV em série. Então, carrego eles em paralelo. Na hora do disparo, eu descarrego em série. Mas como é que eu vou deixar eles em série na hora do disparo? A gente tem um sistema de gap, que seria bem aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver umas esferas assim de metal. Dá pra vocês verem? Umas esferas de cobre dentro do tubo branco ali. Dentro do tubo branco. Cada janelinha daquela. Isso. Cada janela dessa ali é como se fossem duas esferas separadas pelo ar mesmo, entendeu? Na hora que eu disparo, que eu dou o start no gerador de impulso, esse primeiro estágio aqui, ele vai romper a rigidez elétrica dele lá através de tipo de uma vela de carro, vai dar uma fagulha ali, pá, entendeu? Essa fagulha, ela vai acabar com a característica de campo elétrico que existe aqui e vai iniciar um processo de disrupção na primeira esfera.
quando acontece na primeira esfera, ele vem em sequência, pá, 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 entendeu? E chega lá no final e descarrega no equipamento, beleza? Então é dessa forma que ele descarrega esse impulso de tensão no equipamento. Ah, Rafael, mas esse impulso de tensão ele não tem uma forma específica, assim, um tempo de frente, um tempo de cauda específico que a norma pede? Sim. A norma pede que ele tem uma forma padrão, sabe, gente, esse impulso. Ele tem um tempo de frente, um tempo de subida, né? E tem um tempo de decaimento ali, que a gente chama de tempo de cauda, beleza? Esse tempo de frente aqui, ele tem que ser 1,2 microsegundos, sempre. A norma fala que tem que ser 1,2 microsegundos. Esse tempo de cauda aqui, que é o tempo até o meio valor, a norma diz que tem que ser 50 microsegundos, beleza? Só que o que é que acontece? Quando a gente coloca um equipamento para testar aqui, a gente coloca um equipamento para testar, um capacitor, né, para testar, esse capacitor ele vai fazer parte do circuito de ensaio todo, entendeu? Então quem garante que eu vou conseguir esse 1,2 por 50 sempre? Se cada equipamento que eu coloco aqui é uma caixa preta, eu não sei o valor da capacitância dele, entendeu? Então, vem aqui, gente, eu tenho umas resistências. Bem aqui eu tenho umas resistências que são chamadas resistências série e resistência paralela, ou resistências de frente e resistências de cauda, beleza? Essas resistências aqui que controlam esse meu tempo de frente e esse meu tempo de cauda aqui, entendeu? Então quando eu chego com o equipamento aqui, eu coloco ele, aí eu aplico uma tensão baixa, só para ver como é que está a forma de onda. Ah, eu vi que está 10 microsegundos de frente e está 70 microsegundos de cauda. Então tenho que mexer nos resistores de frente e resistores de cauda. O circuito, ele é bem legal porque ele é bem dividido, assim, na análise circuital, é bem dividida tipo assim, o tempo de frente é sempre em função da resistência de frente, o tempo de cauda é sempre em função da resistência de cauda. E aí, esses caras aqui, esses cinzas claros aqui, marrom, sei lá, eles são os resistores de cauda, tá? São 92 ohms cada um, então em paralelo aqui, né? E os resistores de frente é esse azul e esse marrom escuro. Então, digamos que deu 10 e deu 70. Aí eu tenho que reduzir aqui os resistores, ó, posso manusear dessa forma, simplesmente, entendeu? Eu vou ajustando aqui, tem uma escadinha aqui no meio que a gente pode ir ajustando em todos os estágios, e a gente vai por tentativa e erro até chegar no 1,2 por 50 microsegundos, variando aqui as resistências. Tudo bem, gente? Aí, além disso, aqui no gerador de impulso, tem um resistorzinho verde bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio, esses resistores verdes são chamados de resistores de potencial. Eles servem só para carregar os estágios com uma tensão igual. Porque como a gente tem dois capacitores de 100 kV, então a gente tem que garantir que a nossa fonte de tensão ela carregue com 100 kV um, 100 kV com o outro. E não 98 com um, 102 com o outro. Aí esses resistores aí, eles só equalizam o potencial de carregamento mesmo. O que mais? Pois é, a gente gera 3,6 megavolts aqui de tensão, gente, mas a corrente é baixíssima. A gente não precisa de uma corrente alta, porque a gente só está analisando mesmo o isolamento. Então, se vocês analisarem a grossura do fio aqui, ó, que está conectado no divisor de tensão, dá para vocês verem? Dá. Pois é. Então, um fio de cabelo praticamente, entendeu? Porque a corrente é muito pequena. É verdade. Eu achava que era uma teia. Esse aqui é o nosso divisor de tensão também. Tá legal, gente? O divisor de tensão capacitivo, que serve para fazer as medições aí de tensão impossível. E aí, tem só uma limitação aqui no nosso caso, que esse nosso divisor de tensão estava 2,4 megavolts. O nosso equipamento é 3,6, então, para a gente medir 3,6 megavolts, a gente precisaria de mais um módulo desse aqui, tá legal? Só que 2,4 já atende para a gente até 750 kV de linha de transmissão e tudo, já atende, porque o valor do IBI, que a gente chama nível básico de isolamento, para impulso de tensão, uma linha de 500 kV em torno de 1.500 kV que a gente tem que aplicar, entendeu? Então, esse aqui já garante bem. Tem um outro equipamento aqui, ele é chamado de Chopping Gap. Ele faz parte do sistema gerador de impulso. Chopping Gap. O que seria esse sistema Chopping Gap? Olha, essas esferas aqui são semelhantes às que tem ali dentro, tá? Que fecham aqui os circuitos, deixam em série, tá? O que seria esse Chopping Gap aqui? Ele faz o corte da forma de onda. Ele faz o corte da cauda da forma de onda. Então imaginem só que eu tenho só fazer um gesto mesmo aqui. O impulso de tensão dali, ele é uma forma de onda dessa forma aqui, ó. Só que quando a gente associa o Chopping Gap, a gente faz essa forma de impulso de tensão vir aqui e quando chega na cauda ela quebra.
entendeu? Ele faz a quebra da forma de onda. Mas, Rafael, mas o que seria essa quebra da forma de onda? Imagina que uma descarga atmosférica caiu, está se propagando, só que do nada ela encontrou um isolador meio ruim na linha de transmissão. Ela encontrou um isolador meio ruim, e aí vai acontecer um flashover lá, pá, entendeu? Quando acontece esse flashover no isolador, é a mesma coisa como se fosse o chopping gap aqui. Então, na natureza é possível existir uma forma de onda cortada também. Então, quando a gente for testar o equipamento, a gente testa tanto com a forma de onda pura, né, completa, quanto com a forma de onda cortada, tá? Então, ele é basicamente um curto para a Terra, gente. Vocês estão vendo? Aqui, ó, vai ter uma disrupção, né? Quando acontece lá o impulso, pá, aí acontece uma disrupção aqui para a Terra. Então, ele como se fechasse um curto para a Terra ali naquele momento da cauda. Aí eu falo para vocês, falaste que a forma de onda é microsegundo, né? Como é que ele consegue em 5 microsegundos ali cortar? Enfim, é um sistema de controle aí bem robusto, né? Bem interessante. Também tem a sincronia, né? Deles, tem. Tanto do gerador de construção quanto desse shopping gap, tem esse trigger aqui. Isso. Então, esse trigger, é ele que vai dar o gatilho no primeiro estágio, todos os outros estágios também vão ser acionados. Então, eles ficam, quando a gente aplica um certo nível de tensão, eu quero que ele corte, então, 100 kV, por exemplo. Então, quando o gerador disparar, logo em seguida isso aqui também vai disparar. É muito rápido, é praticamente quase que fica instantâneo, né? Porque é microsegundos. Então, quando o gerador dispara a forma de onda de tensão, esse aqui também já dispara quase que imediatamente por esse trigger aqui. E aí ele consegue cortar a onda na cauda, como o Rafael falou. Esse impulso é cossenoidal? É impulso cossenoidal? Não, cara, ele é uma onda super amortecida. Na equação dele é um capacitor, os 2 resistores e outro capacitor que seria o equipamento de sobreensaio. Então, no final das contas, dá uma onda super amortecida, soma de 2 exponenciais, entendeu? Aí dá uma coisa... Isso aqui. Beleza? Isso aqui. Aí... É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Aquilo ali é uma bobina de Tesla? Uma bobina de Tesla? Essa aqui em cima? Essa aqui. Não, na realidade, cara, isso aí é... É só para reduzir efeitos corona. É um anel anti-corona. É um anel anti-corona, porque pode dar uns faiscamentos assim, né? Com a pressão alta. No início tu falaste que era para simular, aquele equipamento era para simular uma carga elétrica que tivesse um raio com 10 kA, por exemplo. 10 kA. Sim. Eu não entendi por que aquele fio é tão fino e... Tá. É porque esse... só uma extensão. Ele só deu um exemplo de 10 kA que acontece na prática, mas não vai gerar 10 kA aqui. Isso. Porque esse cara aqui, ele serve só para tensão. É tipo assim, se a gente tivesse um valor muito alto de tensão e um valor muito alto de corrente associado, a gente teria uma potência altíssima. E o equipamento, nem teria equipamento aqui para comportar uma potência tão alta. Então, no laboratório, meio que a gente divide assim, o que é tensão gera tensão, o que é corrente gera corrente só, entendeu? Aí é basicamente isso. E esse cara também, ele gera em microsegundos, então o tempo é muito pequeno ali. A energia P vezes T, né? Aí o T é microsegundo, então já pega essa potência autona, já multiplica por 10 a menos 6. Aí já dá uma energia bem pequena também. Então esse equipamento aqui é só para testar a isolação do equipamento sob teste, né? Então a gente vai gerar só altas tensões impossíveis, mas as correntes são muito baixas. O próximo que a gente vai agora, que é o gerador de impulso de corrente, aí ele vai gerar já altas correntes. Isso. Altas correntes impossíveis. Né? Isso. É o próximo equipamento que a gente vai mostrar. A tensão de carregamento daqueles capacitores é sonoidal? Não, ela é contínua. Então o Ela é retificador, contínua. no caso... Aquele ali é um retificador de meia onda que tem. Aí ele carrega de maneira contínua lá os capacitores, beleza? Ele vem ali tem um transformador, lá no cantinho lá, tem 2 transformadores pequenos, ó, lá no canto do laboratório. Um é do impulso de tensão, outro é do impulso de corrente. Aí ele vem, retifica, né, a onda e carrega eles todos em uma corrente contínua mesmo. Beleza? Esse aqui. Tá. Esses caras aqui são tipo uns capacitores de pré-carregamento. Porque na hora que tá carregando aqui,
como se esse cara, esse trigger aqui, ele precisasse de uma energia um pouquinho maior aqui embaixo para poder dar esse disparo. Aí tem esses capacitorzinhos aqui de pré-carregamento. Ali dentro tem também, lá no gerador de impulso, só que ele fica escondido lá dentro, sabe? Uma realidade menor, como igual? Jogar na rede ou em outro isolador. É o mesmo funcionamento para jogar uma tensão lá e testar Assim. Aí eu vou mostrar agora o gerador de impulso de corrente, gente. Beleza? Seria o nosso último equipamento principal assim, no laboratório, né? Pois é, gente, isso aqui é o gerador de impulso de corrente, né? O princípio de funcionamento dele, gente, é praticamente idêntico ao do gerador de impulso de tensão, beleza? É praticamente idêntico. Ele tem aqui os bancos de capacitores também, ó. Tem os capacitores azuis aqui do lado, só que não são 2 por estágio, é 1 por estágio só que tem. E aí, através de um retificador aqui, ó, ele carrega com uma tensão contínua esse banco de capacitores através desses resistores de carregamento verde aqui, beleza? E aí ele dispara. A única diferença que tem é que ao invés de resistência, série e resistência paralela que a gente tem ali no gerador de impulso de tensão, a gente tem resistências e indutâncias aqui na saída, beleza? Então esse cara é como se fosse um circuito RLC série, beleza? E aí capacitância lá, resistência, indutância e para-raio. Esse cara aqui, eu falei para vocês que a fonte série ressonante e o impulso de tensão, eles testavam a capacitância, né? Testavam a isolação do equipamento. Então, capacitância. Se eu tenho corrente, eu tenho que injetar numa impedância, numa resistência. Então, se eu estou aplicando corrente, eu estou testando o para-raio, beleza? Esse cara aqui é um para-raio, tá, gente? De 30 kV para rede de distribuição. O para-raio, ele é um varistor. Para quem não conhece, ele é um varistor. Ele funciona como se fosse um circuito aberto quando você está com a tensão nominal do sistema, por exemplo, 30 kV. A 30 kV ele está conectado entre fase e terra ali numa linha de distribuição. A 30 kV ele é como se fosse um circuito aberto, beleza? Só que quando ele identifica uma sobretensão na cara dele, né, a resistência dele vai e baixa. Então, quando ele identifica uma sobretensão ali na cara dele, de origem atmosférica, por exemplo, ele reduz a resistência dele e drena um impulso de corrente para a terra para amortecer essa sobretensão nos terminais dele. Beleza, gente? Então, por exemplo, numa subestação, imaginem aí, tem uma linha de transmissão, tá? O primeiro equipamento de uma subestação de grande porte, de pequeno porte, o que for, o primeiro equipamento na entrada da linha é o para-raio, tá? Por que é o para-raio? Porque digamos que caiu uma descarga atmosférica longe lá, né? Aí veio se propagando uma sobretensão ali na linha, veio propagando uma sobretensão. Quando chega na subestação, a primeira coisa que ela vai encontrar é o para-raio. Por que o para-raio? Porque o para-raio vai reduzir a resistência dele, tá? E vai amortecer essa sobretensão. E não vai deixar com que passe uma sobretensão muito alta para danificar os equipamentos lá dentro da subestação. Beleza, gente? Entenderam a função dele do para-raio? Ele absorve só a sobretensão? Oi? Ele absorve só a sobretensão? Não. Ele reduz a sobretensão, deixando passar por ele um impulso de corrente. Certo. Então ele drena uma corrente para a terra e com essa drenagem da corrente ele consegue amortecer a sobretensão nos terminais dele. Entendeu? Beleza, gente? Então como é que funciona aqui o para-raio? Digamos que veio uma sobretensão e tudo chegou na cara dele aqui. Então ele vai drenar o impulso de corrente. Só que a tensão que vai ficar na cara dele, depois dessa drenagem de corrente, é chamada de tensão residual. E essa tensão residual que vai estar na cara da tua subestação aqui. Entendeu? Então essa tensão residual ela não pode ser maior do que um valor pré-determinado aí, senão os equipamentos vão sofrer. Beleza, gente? Então o ensaio principal que nós fazemos aqui com o gerador de impulso de corrente é o ensaio de tensão residual em para-raios. Tá? O que seria esse ensaio de tensão residual? A gente carrega aqui o gerador, né, de impulso a gente quer que aplique 10 kA de uma forma de onda impulsiva que a gente chama de 8 por 20 microsegundos, ou seja, 8 microsegundos de subida, 20 microsegundos de descida.
semelhante à forma de onda dali do gerador de impulso de tensão, que era 1.2 por 50. Agora eu falei que era até perguntaram se era senoidal, né, a forma de onda. Aí ali era uma subamortecida, soma de duas exponenciais. Aqui, como a gente tem umas indutâncias, aí já dá uma característica mais oscilatória no sistema, aí a gente já tem aí uma senoide amortecida por uma exponencial. Então já é uma onda subamortecida, assim, beleza? Que a gente aplica aqui. Só que a gente só pega esse primeiro pico dela aí, que é a onda 8 por 20. Tá legal? Então, um para-raio, esse para-raio ele tem 10 kA, a corrente nominal dele, 10 kA. Então a gente carrega o gerador de impulso com 10 kA e aplica essa forma de onda nele. Pá, 10 kA em forma de onda impulsiva. Só que quando passa aqui esse 10 kA, a gente mede a tensão que ficou na cara dele. Com o quê? Com o nosso divisor de tensão que está aí do lado de vocês. Beleza? Quando passar esses 10 kA nele, a gente mede com o divisor de tensão aqui. Ah, Rafael, mas como é que vocês medem os 10 kA? Beleza, tu explicou como é que tu mede tensão. Agora, como é que tu mede corrente? Para medir corrente, gente, a gente usa um shunt coaxial. É uma resistência bem pequena que está aqui dentro desse equipamento. Por que bem pequena? E vocês imaginam, eu estou com 10 kA passando, né? Já pensou se eu tenho 10 ohms? Qual seria a queda de tensão na cara desse cara? Né? Então tem que ser uma resistência bem pequena, 0.01 ohms, entendeu? E aí, esse shunt coaxial, por que ele é coaxial? Porque ele permite que a corrente entre e saia, entendeu? Quando ela entra, a gente tem um campo magnético fazendo assim. Quando ela sai, a gente tem um campo magnético anulando esse que entrou assim. Então a gente não tem interferência de indutâncias parasitas, por exemplo, que podem surgir aqui dentro com a passagem da corrente. Beleza, gente? Então ele tem que ser coaxial. E aí a gente tem a resistência, né, que está aqui dentro. E esse cara aqui, ele vai medir a queda de tensão aqui dentro. Ele não mede corrente. Ele mede a queda de tensão que vai dar dentro dessa resistência. Só que ele mediu a queda de tensão, a gente sabe qual é o valor da resistência, então lá dentro do nosso equipamento a gente já mede a corrente. Beleza, gente? Então ensaio, tensão residual. Aí, tensão residual é um dado de placa do para-raio. Ele vem assim, tensão residual máxima para 10 kA, 100 kV, entendeu? Aí a gente vem, aplica os 10 kA aqui no para-raio, aí a gente constata que a tensão residual dele deu 90 kV. Mas, porra, na placa está dizendo que a máxima é 100. Então passou, né, no teste. É basicamente isso, aplica nele, vê quanto dá tensão. Deu abaixo da máxima? Deu, então tá ok o para-raio. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o gerador de pulso de corrente? Esse fio de cabelo é o mesmo esquema daquele? É o mesmo. Tu vê que aqui, ó, aqui é tensão. Só que aqui já é corrente, ó. Então o fiozinho já é mais grosso. Entendeu? Aqui também, né? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Perguntei. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqui dá pra ver melhor os gaps, né, do gerador. Aqui, ó. Dá pra ver os gaps aqui. Ali são os gaps mais robustos. Aqui são os gaps um pouquinho menores. E no primeiro estágio tem ali dá pra ver tipo como se fosse uma vela de carro, assim, sabe? Pra dar esse start inicial. Pra que serve esse gerador, tá. Você falava, ele é idêntico, o funcionamento dele é idêntico ao gerador de impulso de tensão que vocês viram ali há pouco tempo atrás. Porque na verdade ele é um gerador de impulso de tensão que foi adaptado para gerar altas correntes. Porque aqui, diferentemente do outro, esse aqui ele tem umas indutâncias para gerar essas altas correntes. Mas o princípio de funcionamento é idêntico ao gerador de impulso de tensão. Então ele tem as esferas aqui que vai dar o gatilho, vai carregar todos os capacitores aqui em paralelo também, e o disparo vai colocar eles em série e a gente vai disparar uma tensão também lá no para-raio. Isso pode gerar uma obstante por causa das indutâncias. Perguntou pela chapa aqui, não foi? Porque porra de chapa é essa, né, que tem aqui no aterramento? Isso aqui é o aterramento, tá, gente, do equipamento. Tanto no gerador de pulso de tensão quanto no gerador de pulso de corrente, a gente tem essas chapas aqui. Mas por que essas chapas, né? Porque a gente não aterra com um único fio simples? Porque pra gente aqui no laboratório, indutância é inimiga, vamos dizer assim. Indutância é inimiga porque ela dá oscilações não desejadas na forma de onda. A gente quer que a forma de onda seja bem bacana, assim. Só que se a gente aterrar com um fio circular, por exemplo, a gente vai ter indutância no cabo. Quando a gente usa chapa, a gente está diminuindo a seção reta dele. Aí vocês lembram da fórmula da indutância lá, que eu nem lembro mais, é μ0, não sei o que, só sei que tem uma área lá, né? Aí essa área aí, se a gente reduz essa seção reta, a gente consegue minimizar essa indutância e evita essas trepidações que podem dar resultados falsos, né? De falha em equipamento. Beleza, gente? Faz sentido. Mais alguma dúvida?
Podem perguntar, gente. Aí esses são nossos 3 equipamentos principais. E aí a gente tem uma ponte rolante também, né, no laboratório, que ela pega até 5 toneladas para fazer manuseio de equipamento, né. Aí tá ali o gancho dela. A gente coloca umas fitas assim. Aquelas fitas. Não, o nome é fita. Umas fitas umas fitas só para segurar no gancho lá, né? E aí a gente consegue manusear os equipamentos. Aí o laboratório é refrigerado, né? É porque a gente liga ele, precisa dar um tempo assim para poder ele gelar um pouquinho mais, né? É aquilo ali? Funciona o isolamento, você tem que Passar lá. Ah, tá. Ali, ó. Tem uns laboratórios que tem vidro balístico aí, como o da Eletronorte, né? A gente já pensa em colocar uma gradezinha assim para quando tiver tendo. E sai para não matar ninguém, né? Então. uma boa. Uma boa ideia. Beleza, Sempre gente? bom. Tranquilo? Aí a gente pode ir lá pra dentro agora mostrar. A gente vai fazer um ensaio da atenção monitor de para-raio. E também a gente vai explorar o curso aí de tensão para vocês verem. Posso ficar aqui pra ver? Deixa eu filmar Eu aqui. queria bater uma foto com vocês depois aí, pode ser, com a galera? Ok. Queria filmar o ensaio. Catalogar aí o laboratório. Ali do ladinho. Aquele dentro do PC foi firme. O negócio do cabo que é machado. Que não é reta circular. Parece? Eu ia fazer 2 vezes então aqui. Acho que é mais acima, né? Doendo mesmo. Ainda tá, né? Dá pausa que não tá tendo nada. O que a gente tá tentando entender. Gente, eu vou falar de maneira geral aqui para vocês, só como funciona aqui os equipamentos de controle, tá? Esse cara aqui é um controle da fonte sedimentante, beleza? Então aqui a gente consegue controlar qual a tensão que a gente quer aplicar no equipamento, aqui a gente consegue fazer a sintonização ali, né? Aquela alteração do gap lá e tal, beleza? A gente tem os medidores de descargas parciais aqui também. Descargas parciais e RIV. Isso. Esse daqui é o medidor de descargas parciais e de RIV. E esse quanto tá aqui embaixo é só o calibrador, é um gerador de sinal para a gente calibrar o nosso sistema de RIV. Isso. Aí aqui, como o Rafael falou, né, é o nosso controlador, então aqui a gente vai dizer quanto de tensão que a gente vai aplicar na nossa fonte de série ressonante. E ele tem tanto o controle de tensão quanto o controle da indutância, porque a gente consegue aqui controlar a distância entre os gaps de cada reator. Então aqui a gente sintoniza a fonte, controlando a indutância e também mexendo no regulador de tensão através do ajuste de tensão também. Isso. Esse cara aqui, gente, é o controle do gerador de impulso de tensão, a mesa de controle de gerador de impulso de tensão. E se vocês observarem, a do gerador de impulso de corrente é bem semelhante, ó. Porque são 2 equipamentos, como o Alan falou, que são 2 geradores de impulso de tensão. Só que esse cara está adaptado para funcionar com impulso de corrente, mas o princípio é o mesmo, carrega um banco de capacitores e descarrega ali no equipamento, tá? Esse cara aqui é o nosso digitalizador, né? Como a gente está trabalhando com ondas de alta frequência aqui, essas ondas são na ordem de 1 MHz, mais ou menos, a frequência dela. Então, para mim pegar ela aqui para mim identificar ela na minha medição, né, eu preciso ter uma taxa de amostragem muito alta ali, tá? Então, eu recebo lá do meu divisor de tensão, recebo a informação, chega aqui, tá? E esse cara aqui já é o cara que faz a multiplicação aí pelo fator de escala do divisor de tensão, tá? E já dá aqui na tela, ele já dá a forma de onda do impulso, que a gente vai ver aí a forma de onda do impulso. Esse cara aqui, gente, é o nosso controlador do gerador de impulso de tensão. Então aqui a gente coloca, eu quero carregar cada estágio com 100 kV, cada estágio com 80 kV, tá? A gente está limitado a 200 kV, como eu falei para vocês, cada estágio é 200 kV, então eu posso carregar de 4 até 200 kV. Então, eu preciso aplicar 400 kV no meu equipamento, então eu aplico, sei lá, um valor proporcional, 18 vezes esse valor, tá pequeno assim. Ele tem as 2 opções para fazer esse carregamento, né? A gente pode carregar colocando a tensão, que seria a tensão final lá, né? Aí eu quero aplicar, como o Rafa falou, 400 kV, então eu posso colocar 400 kV
E ele vai fazer o cálculo internamente quantos KV ele vai ter que colocar por estágio. Ou então eu posso já colocar a opção de carregar por estágio. Aí eu coloco, porque eu vou ter que dividir e colocar lá quantos KV por estágio e carregar nos capacitores. Por exemplo, se ele colocasse 10 kV aqui só para carregar, então ele teria 180 kV no final. Não 180 porque o gerador tem um rendimento, mas ele teria algo próximo de 180. Atualmente vocês podem ver que está sem um resistor de carga ali, né? Aquele tubo branco. Então a gente está com 12 estágios. A gente não está trabalhando com os 18 estágios agora. A gente só está com 12 estágios porque os 12 estágios já dá aqueles 2.4 MV, que é a limitação do nosso divisor de tensão. Então, como a gente não vai conseguir medir acima disso, a gente já configurou o nosso gerador para trabalhar com 12 estágios. E as peças dos estágios acima, a gente usa como peça sobressalente. Aí é basicamente isso. Então, esse cara aqui controla, né? Controla o gerador de impulso lá com todas as variáveis dele, com DF, com tudo, né? Com espaçamento. E esse cara recebe a informação de divisor de tensão. Esse cara mostra aqui o resultado. Aqui faz todo o processamento do sinal, a amostragem do sinal e a gente mostra aqui no monitor. Gerador de impulso de corrente é a mesma coisa. A única coisa que muda é que é menorzinho, que esse cara é um pouquinho menor. Aí é isso. Basicamente isso. Pode fazer um ensaio. Aí eu vou mostrar o pessoal. Então, eu já tirei ali, né? Não sei se eu tirei a vara de aterramento que estava lá no gerador. Ele está todo aterrado, esse equipamento, né? Por motivo de segurança. Então ele tem vários aterramentos redundantes. Tem um aterramento de mais arte, ali naqueles resistores verdes. Tem uma fita que vocês vão ver quando eu virar a chave, essa fita vai recolher, uma fita metálica que fica atrás dos capacitores. Então essa fita vai recolher e vai ficar uma parte verde, que é uma parte isolante. Então quando eu colocar a parte isolante, os capacitores eles vão estar aptos a ser carregados. E além disso, tem mais essa vara de aterramento, então mais um aterramento manual para garantir que realmente estamos aterrados. Então eu já tirei a vara de aterramento, aí agora eu vou virar a chave aqui e vocês vão ver que aquela fita metálica lá vai. Então agora eu estou desaterrando o meu sistema. Vai vir uma parte verde agora, tá aí. Essa parte é isolante, para permitir que eu consiga carregar meus capacitores. Então agora o sistema já está pronto para ser carregado. Eu tenho que configurar o número de estágios, né? Já está aqui 2 estágios no gerador. E também colocar aqui, só verificar aqui quanto é que está o trip, que às vezes a gente, ou seja, essa aqui é a tensão máxima que eu posso carregar isso só por motivo de segurança. Eu posso setar aqui uma tensão. Então, se eu fosse querer carregar uma tensão acima de 110 kV, ele não ia deixar, ele ia aterrar. Mas já está uma tensão boa aqui. Então, eu vou carregar, fazer um impulso de polaridade positiva. Carregar com 70 kV cada estágio. Aí aqui aparece que as esferas estão se afastando, certo? Então, para cada nível de tensão que eu coloco, essas esferas vão ficar a uma certa distância. Então, quanto maior o nível de tensão, maior distante as esferas vão ficar para poder romper a rigidez elétrica do ar. Tá, então, eu já configurei para carregar com 70 kV. Então, a gente carrega nos capacitores agora. Tá aqui. Então, agora, eles estão carregando todos os capacitores em paralelo. Então, está aqui 30, 40 kV, isso tudo está carregando cada estágio, os 12 estágios que está configurado com esse nível de tensão aqui. Aí deu um disparo. Às vezes acontece e dá um disparo sozinho, isso às vezes é normal. Não, mas é normal mesmo. É normal, às vezes acontece e dá esses disparos que a gente chama de self-fire. Às vezes antes do nível de tensão que a gente colocou aqui, ele já dá o disparo, porque às vezes dentro, internamente ali no tubo, pequenas sujeiras, alguma coisa assim, já perturba o campo e dá o disparo antes do trigger atuar. Então às vezes quando dá vários disparos, vai limpando o tubo internamente, e aí a gente consegue fazer o disparo somente quando o trigger realmente atuar. Bora ver, bora tentar de novo.
acelerando aí uma hora. Aí isso aqui já dá para vocês verem aqui que tá, isso aqui é a forma de onda impulsiva, né, formada. Então tem aqui o tempo de frente, ó, T1, e o T2 seria o tempo de cauda. Que seria aquela onda que o Rafael falou que era teria que ser 1.2 por 50, certo? Ó, agora ele deu o disparo certo. Ele dá um alarme sonoro, depois dá o disparo e aterra o sistema. Então tá aqui a onda impulsiva. Aqui o tempo de frente, né, que foi 769 nanosegundos, então ele está muito rápido. Teria que ser em torno de 1.2 por 50 microsegundos, certo? O tempo de cauda está 51 microsegundos, então está ok. Então, no caso desse aqui, para a gente fazer um teste no equipamento, teria que ser uma onda padronizada. Então, ela teria que estar dentro das faixas de 1.2 por 50 microsegundos. Então, a gente teria que ser uma tolerância, né? Acho que é 30% no tempo de frente, né? E 20% no tempo de cauda. Então, teria que ver se esse tempo aqui está dentro da tolerância de 30%. Caso não esteja, a gente teria que alterar lá a nossa configuração do gerador, mexendo no tempo de frente, né? Já que o tempo de frente aqui que está fora do padrão. Então, como ele está muito rápido, eu tenho que deixar esse tempo mais lento. Então, para deixar mais lento, eu tenho que aumentar meus resistores de frente. Então, aumentando meus resistores de frente, eu vou aumentar meu tempo de frente também. Então, eu vou deixar ele mais lento. Então, eu teria que aumentar meus resistores de frente no meu gerador para conseguir um tempo de frente aqui também mais lento, certo? Alguma dúvida? Então, basicamente, esse seria o ensaio. A gente coloca aqui, gera uma onda impulsiva no equipamento lá, que vai estar em paralelo com o divisor de tensão. E aqui o equipamento teria que estar suportando esse sinal. Ou seja, significaria que o equipamento não suportou o impulso de tensão. Se ele cortar para terra, então o equipamento não suportou. Então ele não passaria. Agora, se o equipamento suportar o sinal, então o equipamento passa de teste. Eu tô vendo que ali tem menos 100 kV. Como é que faz para chegar ali? Aqui? É. Não, mas aqui no caso se for fazer um teste de polaridade negativa. Mas aí teria que ser para configuração. Aí eu mudo a polaridade aqui. Então, geralmente esses testes, eles são feitos tanto para a polaridade positiva quanto para a polaridade negativa também. Então eu faço um impulso positivo e um impulso negativo. O que é esse ponto vermelho? Igual o início? Esse aqui ele está calculando o tempo de frente. Ele calcula o tempo de frente e o tempo de cauda. Entendi. Isso aqui já é do software. Não é nenhum sinal gerado. O sinal gerado é só esse daqui. Aí o tempo de frente, se eu não me engano, ele é calculado com 30% até 90% do valor de pico, né? Então esse seria o tempo de frente, é o tempo que o sinal leva para sair de 30% até 90% do valor de pico. E o tempo de cauda é o tempo que o sinal leva no momento do decaimento, quando ele chega em 50% do valor de pico, esse aqui é o tempo de cauda. Alguma dúvida? Você falou que nesse caso era só sobre amortecido o sinal, né? Só soma de dois exponenciais. Essa aqui é uma soma de dois exponenciais. Ali em cima tem uma partezinha que parece... Isso aqui pode ser alguma indutância parasita aí do sistema, né? Que deve ser uma sobrelevação aqui. Aí... Por isso a gente usa aquela chapa também no ferramenta, né? Para evitar essas oscilações aí. O nosso objeto sob teste lá, a gente foi o divisor de tensão, tá? Aqui se tivesse o equipamento e ficaria em paralelo uma com ele. Tem algum tempo pra gente poder ir lá de novo fazer as coisas? Não, é imediato. Tipo, pra gente poder sair daqui, assim, é imediato, né? Tipo, pra poder ir pra lá. Depois que a terra, Já tá. Já tá aterrado, na verdade, só que aí já é um aterramento, só uma redundância também, né? Já aterra mais, e se tiver algum capacitor ainda carregado, um pouco de tensão, aí ele é descarregado. E além desse aterramento também da fita, a gente coloca mais essa vara manual ali também, que é para garantir realmente que está tudo aterrado. Perigo se tivesse capacitores espalhados assim, no laboratório, né? E aí, digamos, essa fonte funcionou. Aí o campo elétrico grande e tal, foi lá e carregou os capacitores. Se eles não estiverem bem aterrados, assim, aí do nada o cara fosse encostar lá e tal. Tchau, já era, né? Dá um tranco mesmo. Assim, no espaço do laboratório da proteção, se ele tiver algum capacitor,
Tem até tem aquele ali, né? Você pode ver ali no canto, né? Tem um capacitor reserva ali, né? Que está no chão ali. Então todos os capacitores que a gente tem aqui, a gente sempre curta-circuita os terminais deles, que é para justamente eles não se carregarem. Porque no momento de um ensaio, pode ser que ele se carregue. Então é perigoso. Então todos os capacitores no laboratório têm que estar curto-circuitados. Eles têm uma redundância muito grande de aterramento. Se ele não tivesse errado, pode